Olá, eu me chamo Celton De Luca e na aula de hoje nós estaremos falando sobre John Locke, um dos grandes nomes do Iluminismo e um dos grandes contratualistas também, junto com Jean-Jacques Rousseau e Thomas Hobbes. Bom, John Locke foi iluminista, empirista e pai do liberalismo político. Ou seja, toda essa ideia que a gente tem dos direitos individuais, dos direitos inatos, do estado de natureza, contrato social, essa questão do liberalismo político, o estado mínimo, todos esses foram conceitos que Locke trabalhou ao decorrer da sua vida. Mas hoje nós vamos focar exatamente no contratualismo de Locke. Para ter noção desse impacto desses ideais de Locke, basta a gente ver na história de que esses ideais eles influenciaram grandes revoluções ao decorrer da história, como a Revolução Francesa, a Revolução Americana e até mesmo a Inconfidência Mineira aqui no Brasil. E aí você me pergunta, Celton, o que é o contratualismo? O que são os contratualistas? Vou lá, calma, que eu vou lá te explicar. Bem, o contratualismo em si, ele vai trabalhar quais são as questões que possibilitaram a formação de uma sociedade civil. Ou seja, o que transformou o ser humano no seu estado natural, o que levou ele a evoluir para uma sociedade civil, com instituições, com leis, com regras, o que aconteceu para que ele chegasse nesse ponto. Então, Locke vai ter uma visão sobre, Hobbes vai ter uma visão sobre, Rousseau vai ter uma visão sobre. Ou seja, esses contratualistas eles se debruçaram nessas questões acerca da evolução humana até chegar nesse aspecto de sociedade civil. E contratualismo ele vem justamente de contrato social. O que seria o contrato social? Seria um acordo firmado entre a maioria dos indivíduos que viviam no começo de uma sociedade para que se extinguisse o estado de natureza e que vigorasse agora um estado civil. Mas aí de novo você me pergunta, o que é o estado de natureza? O estado de natureza é o estado em que inicialmente se encontra o ser humano que vai viver em sociedade. E então, como já disse anteriormente, como cada contratualista tem uma visão diferente, a visão de Locke sobre o estado de natureza é essa. Inicialmente, o homem ele era um ser racional. Ele já tinha essa noção de liberdade, de igualdade. Os seres humanos, inicialmente, eles viveriam sob a égide desses pensamentos. Liberdade e igualdade. E as ações humanas elas eram reguladas dentro do limite da lei natural. Ou seja, os sujeitos dessa sociedade inicial, eles eram juízes uns dos outros, ou seja, o direito de coerção, o direito de punir alguém com a morte, eles mesmos geriam isso entre si sem ter nenhuma instituição regularizada. Ou seja, eles eram juízes de si mesmos. Entretanto, o egoísmo, a vingança, o desejo por destruição fazem parte do ser humano. E, consequentemente, vai chegar uma hora em que todos esses juízes vão julgar com parcialidade, seguindo seus próprios interesses. E isso vai acabar que o estado de natureza vai acabar destruindo a sociedade. E aí surge a necessidade do contrato social, segundo Locke. Lembrando que o contrato social é que vai gerar o estado civil, né? Que é a evolução do estado de natureza, em que a pessoa vive totalmente selvagem e agora vai evoluir para um estado mais organizado, com leis, com regras, com moral, ética, enfim. E o que seria esse estado civil? Que vai trabalhar, vai mesclar com o contrato social. A razão natural, ela vai consequentemente gerar esse contrato social, em que a maioria dos indivíduos que vão estar dispostos a abrir mão do seu estado natural, depositando seus direitos, todos nas mãos de uma única instituição, que vai ser o Estado. Logo, o Estado vai ser o regulador dos direitos, dos deveres, vai impor leis, regras e trabalhar na manutenção da sociedade como um todo. Bom, foi isso. Nos encontramos na próxima aula.